Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, mais uma vez aqui estamos para vos louvar, vos agradecer, por podermos estar juntos, felizes por mais essa oportunidade que nos é dada, conhecermos mais um pouco do Evangelho, ouvirmos Joana de Ângeles. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, claro, boa noite, Carlos Eduardo Aragão, Sandra Oliveira Vita, Fábio Fidelis, Barros Maurício também conosco, Judélia Lima, todos de vocês, Carlos Santana, nosso boa noite, vocês que já estão aqui, chegando, ficando junto a todos nós, né? Isso é muito bom, vamos aumentando aí o nosso círculo de amigos que querem ouvir um pouquinho do Evangelho e que sempre é muito bom, sempre cabe, né, dentro de nós as orientações. Então, feliz por podermos estar juntos, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a presença de vocês. Também aqui da nossa prezadíssima querida Alzira Crepaldi também conosco, deixando já seu boa noite. E é isso, eu aqui, Célia, que estamos aqui, queremos também abraçar todos vocês, estamos abraçando, agradecendo a participação, a presença. Como sempre, né, esperando que esteja tudo bem com vocês, tenha sido um ótimo final de semana, com amigos, família, descansando, quem pôde, porque muitos trabalham, a gente sabe disso, mas que esteja tudo bem com vocês, esse é o nosso maior desejo, tá bom? Hoje nós continuamos então com o Evangelho, falando do capítulo, né, não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós falamos tanto de desigualdade de fortuna, hoje nós vamos falar exatamente um pouquinho, que é o emprego da fortuna, que é o que vem para nós aqui no item 11 do capítulo 16 do Evangelho. Acertando aqui a garganta, né? E nós vamos ter também Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles, logo aqui na sequência do nosso Evangelho, vai falar para nós sobre prosseguir sempre. Então ela traz para nós aqui esta mensagem de otimismo, porque muitas vezes a gente tem situações difíceis, né, Marlene, né, Ivana Santa Rosa? Muitas vezes nós temos situações difíceis na nossa caminhada e a gente fica desesperançado, que a gente fala, né, desacorçoado. Mas quando a gente lê lá na mensagem de Joana de Ângeles, que é a mais antiga, né, de décadas para trás, ela fala descoroçoado, né? Então o descoroçoado, que é a palavra certa, caiu para descorçoado. Cortou-se que a palavra era muito grande, muito difícil de falar, então ficou no popular descorçoado. Mas quando a gente está assim, né, sem muito ânimo, a Joana vem nos dar essa mensagem de otimismo para nós prosseguirmos. Que queiramos ou não, precisamos sim, sempre estar continuando, prosseguindo. As dificuldades vêm, as alegrias também vêm, aproveitando ambas, né? Alegria sim, para dar aquela descansada, relaxada, e as dificuldades para batalhar, né? Para nos fortalecermos ainda mais, muitas vezes descobrindo aquela força que não imaginávamos que teríamos. Então, nosso abraço também, chegando aí a Vilma Veiga, a Lúcia Celim, sejam todos bem-vindos, uma alegria a gente poder então estar mais uma vez juntos, tá bom? Vamos ver então que o Evangelho nos fala sobre o emprego da fortuna, falando especificamente para os afortunados. Vamos ver o que nos fala. É uma mensagem de Severus Bordels, em 1861. Então fala o seguinte para nós, Severus. Não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isso. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para produzir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá: que fizeste, dispenseiro fiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta bem traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada. Mas essa caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, mas é melhor, dá tudo o teu necessário. Porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. É o que nos diz aqui o Chéveros de Bordeaux, uma mensagem de 1861. Pois é, amigos, 164 anos estamos nós aqui, trazendo para vocês o que o Evangelho nos traz, a mensagem de Chéveros, né? Como aqui ele se identificou. E dentro de tudo que ele falou, uma coisa nós precisamos ter em mente, sempre: nós somos, todos nós, né? O mais miserável econômica, financeiramente, socialmente, ao mais opulento, ao mais rico, trilionário, etc. e tal, todos nós somos simplesmente aquilo que se chama de dispensário, depositário. Porque Deus depositou em nossas mãos aquilo que nós precisamos ter para bem levarmos a cabo aquilo que nos foi reservado. Reservado a todos nós. Somos simplesmente depositários. Nada do que nós temos aqui vamos levar para frente. A gente sabe muito bem disso. Não é novidade alguma para nenhum de nós esta realidade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, sim, claro, estar atentos e bem atentos às nossas atitudes e, claro, com aquilo que nos foi colocado em mãos. Não é só também a questão financeira. E ali foi bem claro no final, o nosso amigo comunicante, quando nos mandou essa mensagem, não é só a questão financeira, do rico, né, dado o teu supérfluo, mas se der do que é necessário, isso ainda vai ser supérfluo para você. E não jogar apenas nas costas do rico a prática da caridade. Né? Dessa caridade financeira, que nós assim podemos colocar, mas sim colocar nos ombros de cada um de nós a prática da caridade moral, que nós todos podemos fazer e devemos fazer. Porque nós aqui estamos exercendo, procurando bem exercer a nossa missão, a nossa função que a reencarnação nos espera que nós consigamos fazer, mas encontramos dificuldades. Então foi colocado ali para nós, né? É o tesouro do amor, é o tesouro da caridade, é o amai-vos realmente uns aos outros. É procurar exercer bem as virtudes que todos nós podemos. E questão também de levar o ensinamento, a instrução. No próprio Evangelho já fala muito, né?
Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, espíritas, vigiai e orai, uma série de lembranças, vamos dizer assim, para todos nós. Então não fica apenas nessa questão financeira de dar esmola, de dar um prato de comida, mas é algo que a gente deve estar atento nas 24 horas do nosso dia, queiramos ou não. É isso que nosso Pai espera de nós, porque nós estamos aqui num coletivo, numa sociedade. E Jesus não falou amai-vos uns aos outros, especificamente visando esse grupo ou aquele. Para todos nós. Até porque quando ele falou isso, não tinha, simplesmente não existia a figura dele antes dele chegar e vir falar. Então ele falou para todos. Não falou apenas para aqueles que ouviam ali naquele momento a sua palavra e que depois se transformaria na cristandade, nos cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Mas quando ele disse isso, ele disse para todo mundo. Para os bilhões, 1 bilhão, não sei quantas pessoas que ocupavam vivas aqui encarnadas nesse mundo, e para as outras tantas almas, tantos outros espíritos que estão aqui convivendo conosco, nesse globo. Falou para todo mundo, para todos, para todas as religiões, para todas as raças, para tudo aquilo que a gente já sabe. Então quando se fala o emprego da fortuna, porque todos nós temos virtudes, temos coisas boas dentro de nós, temos muitas vezes vontade de fazer, mas não temos a coragem. Uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você ter coragem e exercer essa vontade. Muitas vezes temos vontade de ajudar, temos vontade de acolher, temos vontade disso, mas falta coragem, que a gente ainda precisa, claro, trabalhar também tudo isso daí dentro de nós. Então, todos nós temos fortunas, todos nós temos talentos, todos nós temos a possibilidade de empregar bem a fortuna de cada um de nós. Quando nós nos dedicamos, quando nós levamos a boa palavra, quando nós procuramos consolar, quando nós procuramos ouvir, quando nós procuramos ser mais amorosos, nós estamos empregando essa nossa fortuna. E somos afortunados em muitas coisas. Então a questão é nós darmos o valor, exatamente para isso, para cada um de nós, dentro das possibilidades de cada um. Claro que nós não vamos fazer a mesma coisa que os milionários, que os mais ricos têm mais dinheiro do que nós, mais possibilidades sociais, financeiras, econômicas e tal. Mas dentro daquilo em que, de uma maneira e como nós vivemos e onde nós vivemos, nós podemos muito bem empregar as fortunas de cada um de nós. Como eu disse, questão de ter a vontade, mas só a vontade não basta. É preciso ter a coragem de transformar essa vontade em uma atitude prática, tangível, como se diz. E todos nós temos essa possibilidade. Tá bom? É o que traz para nós aqui o emprego da fortuna. Não pensar apenas nos ricos, que eles podem fazer e muitas vezes não fazem. Pensar naqueles que querem só para si também, fazem coisas aí que prejudicam os outros, só pensando em si. Vão se acertar, no devido momento acertarão suas contas com o nosso Criador. E como diz o próprio Evangelho, meus irmãos, haverá choro e ranger de dentes. Que não seja o nosso choro e muito menos o nosso ranger de dentes, por não termos feito aquilo que poderíamos ter feito. Todos nós podemos fazer algo, Então é isso, meus amigos. Vamos aqui, então, agradecendo a vocês. Olha aqui mais, aqui o Manuel chegou também, o Manuel Jimenez Neto, um grande abraço para todos vocês. A Lene Souza, o Sandro Machado também, mandando já aqui boa noite, da Ivana, da Vilma. Então, todos vocês que mandam aqui sua boa noite, vocês que colocam seus likes, vocês que compartilham, é uma maneira de todos nós, então, estarmos levando, a palavra do Evangelho e essas orientações tão importantes para todos nós. Abraço também para a Cleusa Oliveira, que está conosco. Amigos, Joana de Ângeles vem falar para nós a respeito de prosseguirmos sempre. É aquela situação, quando a gente fica meio desiludido, desesperançado, sem ânimo, sem vontade, porque a situação está complicada, difícil, ou como diz naquela música,
ninguém me ama, ninguém me quer, e não é bem assim, a gente sabe disso. Vamos ver o que a Joana de Ângeles fala, então, sempre prosseguir sempre, né? E ela diz assim: o desfalecimento na luta traduz, não raro, a fraqueza dos propósitos. Quem se dispõe ao ministério da iluminação própria, alargando possibilidades em relação ao próximo, deve estar consciente de que o seu empreendimento é sacrificial. E todo esforço deve ser empregado sem as amplas aspirações de recompensa imediata, entendimento geral, aplauso público. Que é aquilo que nós falamos, né? Trabalhar com pessoas sempre é complicado, porque cada um de nós é cada um tem a sua maneira de ser, de pensar, seu passado espiritual, tem a sua personalidade. Então, realmente não é fácil. Mas que não seja esse um empecilho para que a gente possa, como ali o Evangelho diz, o emprego da fortuna, naquilo em que nós podemos auxiliar também os outros, né? A nossa fortuna, que é o auxílio, que é a caridade, que é o amor, que é a atenção. E Joana continua: no serviço deve-se ter a conscientização do quanto deve ainda fazer ao constatar insucesso no serviço realizado. Nunca vamos acertar tudo. Essa é uma realidade para nós. Diante da agressividade que explode ameaçadora, indispensável redobrar a paciência em face da deserção de colaboradores antes devotados, mais ampla fidelidade ao serviço. Junto ao desespero coletivo, confiança inabalável. Se graçam a maldade, o comentário ácido, a ingratidão mesquinha, o rigor dos fiscais da inutilidade, a sanha feroz dos perturbados em si mesmos pelas paixões mais vis, indubitavelmente são exigidas maiores somas de renúncia e fé, persistência e otimismo, porquanto no solo empobrecido são imprescindíveis mais adubo e irrigação para o êxito da sementeira, o mesmo ocorrendo nas paisagens infelizes dos espíritos equivocados. E a Joana fala que nós vamos encontrar naquilo que a gente se propõe muitas vezes a ajudar, tentar melhorar, e temos exemplos à torta e direito disso, muita resistência, as pessoas que não querem, pessoas que acham que é questão de promoção, isso, aquilo lá, uma série de empecilhos para aquilo que muitas vezes queremos fazer no sentido, no objetivo único, próprio, né, de auxílio, de ajudar, levar uma maneira diferente de realizar talvez algo, uma maneira diferente de chegar ao mesmo resultado, uma maneira melhor, enfim, aquilo que nós muitas vezes queremos fazer em função do auxílio, da caridade, do amor, vamos encontrar muitas dificuldades pelas próprias pessoas. O ambiente em si, o que o pobre ambiente vai fazer? Mas a gente sabe, são as pessoas, são a maneira de pensar, é a capacidade de entender. Então, para isso nós precisamos, como aqui Joana fala, ter muita persistência, muita vontade, muita coragem, porque não vai ser fácil. E todos nós sabemos, né? Já temos experiência a respeito disso, não temos a dúvida. E ela continua dizendo: desfalecer, porém, na luta nunca. O êxito de uma engrenagem complexa depende da exatidão de cada peça. A eloquência de um discurso decorre da colocação correta de cada palavra na elaboração do conceito harmonioso. A musicalidade sinfônica pertence ao ajustamento de cada nota melódica. O mesmo acontece de referência aos empreendimentos superiores a que te vinculas. Momento a momento, ação a ação, esforço a esforço, lograrás a meta se prosseguires sempre. Sem pressa, todavia, sem desânimo. Então, Joana de Ângeles nos fala para não nos desalentarmos, porque sempre há dificuldade em qualquer empreendimento. Ela cita alguns casos assim, né?
A musicalidade, uma orquestra sinfônica, ela aparece do nada, no estalar de dedos, acham-se músicos maravilhosos e daquela harmonia, aquele conceito extraordinário que toca nosso coração, nossa sensibilidade. É de uma hora para outra? Não. Começa-se lá com o estudo dos músicos, começa-se com o quê? Com uma obra melódica que possa ali ser executada, a reunião dos mais diferentes instrumentos, o maestro que ali está para ditar o ritmo e observar tudo. É fácil? Não é. Assim como não é, muitas vezes, as pequenas coisas que nós queremos fazer encontramos dificuldades. Nossas, muitas vezes, mas outras vezes dificuldades como obstáculos causados por outras situações ou mesmo outras pessoas. E aí, Joana de Ângeles fala para perseverarmos, para continuarmos. Se nós desejamos a nossa iluminação, se nós desejamos melhorar, as virtudes precisam ser exercidas. Paciência, tolerância, indulgência, ao entendimento, a sabedoria, a temperança. A temperança que é aquele tempero, aquele que vai equilibrar, aquele que vai... Você joga ali, por exemplo, você joga dentro da panela aquele óleo fervente, de repente você joga a cebola, você joga o alho, e com a presença da cebola, do alho ali, a temperatura do próprio óleo já diminui um pouco para que haja perfeito cozimento. É isso. Temperança é ajustar situações difíceis, situações onde muitas vezes personalidades e diálogos sejam hostis entre si, e ali vai uma boa palavra para segurar. É uma virtude. Vamos dizer assim, uma palavra que se usa muito ser aquele mediador de situações conflitivas para que se chegue ali um termo. Muitas vezes precisamos exercer essa virtude e nem sabemos que ela é uma virtude. Joana continua. Cada dissabor que experimente sem hesitar na estrada do bem é um êxito no entesouramento de bênçãos íntimas. Toda dificuldade confrontada no desdobrar dos esforços torna-se um convite a mais eficiente reflexão para segura superação. Aquele que desiste, vitimado pelo receio injustificado ou animado ao desânimo indesculpável, perde o excelente veículo de oportunidade que lhe propiciaria o triunfo sobre si mesmo. Muitas vezes é triunfar sobre o fato em si, aquilo que está se fazendo, que se quer fazer, mas é o triunfo pessoal de saber que lutou. Embora não tenha conseguido o resultado, conseguiu ali colocar a sua vontade, conseguiu colocar a sua opinião, conseguiu ali falar, exercer. É uma vitória sobre nós mesmos muitas vezes. Temos essa eloquência, temos essa vontade, porque embora não consigamos o fim que desejamos. Mas o fazer-se ouvir, seja pela palavra, ou seja pelo ato, pela ação própria, é uma grande conquista. Se perseveramos, apesar das dificuldades, vamos chegar até o fim, com sucesso ou não. Aí é uma questão da oportunidade de vários fatores que se juntam. Aos sinais de cansaço, inquietação íntima, desânimo sorrateiro ou indiferença em plena atividade fraternal, resguarda-te na oração e cuida-te. Inimigos embaraçosos que se exteriorizam de ti mesmo bloqueiam os centros de interesse, frenando os teus impulsos nobres, com o iminente perigo de arrojar-te nas rampas da desdita e da loucura. Impõe-te vigilância e porfia. E muitas vezes, como se diz aqui, os inimigos não são apenas os inimigos físicos que nós temos aos nossos lados, as pessoas, mas muitas vezes por nossos pensamentos nebulosos, complicados, nossos adversários espirituais, vamos dizer assim, eles vão se aproximar e vão procurar causar mais problema ainda, diluindo o nosso ânimo ou fazendo como se aumentar o nosso desânimo, é uma consequência uma coisa da outra. Então precisamos estar atentos em todos os nossos empreendimentos, seja doméstico, seja profissional, seja lá onde for. E Joana então encerra dizendo: armado com a couraça da fé e os hábeis recursos da perseverança, da humildade, da caridade no coração, conseguirás adquirir a confiança e o otimismo, porquanto a fé,
remove montanhas. Quando o amor luze na alma e se prossegue no dever, conforme elucidou Jesus. Quando o amor luze na alma e se prossegue no dever. Vamos descobrir, sim, a necessidade. Então, essa luz do amor está em nós. Descobrimos a necessidade, eu quero ajudar. Mas aí prossegue no dever. É onde a gente fala. Não é a vontade só, mas também é a coragem para realizar. Muitas vezes, embora às vezes não tendo sucesso, mas batalhar por aquilo que nós achamos certo e justo. Em todos os empreendimentos das nossas vidas, claro. É uma batalha diária no mundo e muitas vezes contra nós mesmos. Mas esse contra nós mesmos, com o tempo, vai se transformar de algo extremamente a nosso favor, com toda certeza. Bom? Joana de Ângeles para nós, né? Então, nosso abraço também para Eliseu Gasparino, nosso abraço para Cleus Oliveira. E vamos ver os nossos aniversariantes desses 2 dias. Olha aqui. Hoje temos o Djalma Pereira Gonçalves, o Rinaldo José Feltrin. Um abraço de todos nós para vocês, que Deus abençoe. E amanhã, Emerson Avelino, Jesus Loureiro, olha Jesus aniversariando amanhã, 5 de agosto. Márcia Abreu também, o Cláudio Celal da Rosa, Fernando Vicentini, Gessiel Azevedo, Alcino Ambrosio. Nosso abraço para todos vocês, coração a coração, né? Nós nos unimos nesse abraço, essa vibração positiva, amorosa, desejando sim muito sucesso, muita luz no caminho e as bênçãos do Pai. E que vocês também colaborem com a caminhada de vocês, semeando boas sementes, né? Para que a colheita seja ótima. Então, perseverar, insistir, batalhar, é sim ir semeando sementes de amor, para que seja colhido amor. Não nos esqueçamos disso, bom? E nossos cumprimentos também, os aniversariantes particulares de vocês, né? Familiares, amigos aí, transmitam também essa vibração positiva de todos nós, para todos eles. E é isso, amigos. Estamos chegando ao final de mais um encontro 1286. Logo estaremos no 1300, mais 14 encontros estaremos ali, né? Há umas 4 ou 5 semanas, mais ou menos, estaremos no 1300, com a graça de Deus. Vamos então para o nosso momento de encerramento, momento de prece, momento de reunião, momento de união, né? Das nossas vibrações, união amorosa, sempre desejando o melhor, desejando ao nosso Pai as bênçãos sobre todos nós, sobre aqueles que necessitam, enfim, tendo esse canal de comunicação com o nosso Pai que todos nós temos individualmente, que como diz Jesus, né, quando quiser conversar, entra no quarto, fecha a porta e leva um papo legal com Jesus que transmite então ao nosso Pai. E esse quarto, claro que é nosso coração. Não precisa estar em casa, em qualquer lugar onde a aflição esteja ali chegando, onde a dúvida esteja se instalando, onde a desesperança começa a bater na porta. Entra dentro do teu coração, peça a iluminação, peça a força, peça a coragem, que Jesus vai estar dando tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Como diz a Joana de Ângeles hoje, né? Prosseguir sempre, tá bom? E vamos então orar para nossos irmãos. Temos aqueles que sempre pedem para nós. Também hoje tivemos o pedido, né, da dona Sebastiana, lá do Paz e Amor. Ela pede então para nós orarmos pela nora, pela neta, a nora, então com problemas de saúde muito sérios. Então vamos incorporar, né, a ela, que é a Anete Ceci Rício, também a nora dela, né, a Anete Ceci, também a Simone, Gabriela, netas também, fazendo parte então desse conjunto de pessoas, incluídos nós todos, que levamos então os pedidos, pensamento ao nosso Pai. Nosso abraço aqui ainda, olha aí, Eliseu Gasparino, Roberto Messner, a Velma Marim, né, Velma Marim, grande abraço para todos vocês. Bem-vindos, e é esse o momento em que nós vamos então levar nosso coração até nosso Pai.
E vamos orar e vocês vão mentalizando todos aqueles que vocês conhecem, que sabem que precisam, familiares, amigos, nós todos. Oremos então, queridos amigos, também pelo Vladimir Ruiz, pela Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Tony Donizete Neves, pela Simone, né, a Sônia Martins também pela Isadora Pérez Garcia, pela Lisiane Sferra, pela Maria Ângela Dona Bela Bassa, Aline Priscila de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Bermudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Panini Colucci, a Nete Ceci Rício, a Simone Rício, Gabriela, Miliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decré, Cecílio de Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferreira, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriano Anabela Bass, também o nosso queridíssimo, prezado amigo, o Maurício Barros, também se recuperando, né, Maurício? Força e fé, cara. Oi? Ivonete. Ah, sim, para nossa vizinha aqui, né, de cima, a Ivonete também está se recuperando de cirurgia, também para a Neide, né, que também está lá com os seus dedinhos do pé conturbados. Vamos mandar, né, e pedir ao nosso Pai também as bênçãos sobre todos e, claro, sobre todos nós, filhos de Deus, sempre carentes, né? Então, nosso abraço também para o nosso prezadíssimo Zé Albirajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Bem-vindos e vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai, pedindo e agradecendo. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, Seu nome, Mestre Jesus, para mais uma vez, felizes juntos, porque nos abençoastes com a graça da vida, uma nova oportunidade, e juntos queremos nos louvar, vos agradecer, Pai, agradecer ao amado Mestre Jesus por estar sempre conosco, e que Suas bênçãos estejam sempre iluminando e nos fortalecendo na árdua caminhada pela vida. Por isso, Pai, pedimos Suas bênçãos aos aniversariantes desses dias felizes. Pedimos Suas bênçãos aos pais que trazem seus filhos ao mundo para as dificuldades do dia a dia. Queremos pedir Suas bênçãos, Pai, aos nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, estão caminhando no plano espiritual, assim como estão caminhando e caminharão nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual após a conclusão da jornada, dessa nova jornada. Assim, juntamos, Pai, esses irmãos que demos os nomes, esses irmãos que em nossos lares mentalizamos, pedindo Suas bênçãos fortalecedoras, porque conheceis as necessidades de cada um de nós e sabemos que nos dás aquilo que necessitamos em nossa caminhada. Abençoa nossas famílias, amado Pai. Abençoa nossos irmãos dispersos pelo mundo, muitos em grande sofrimento por tantas atitudes insensatas de nós mesmos, pela nossa ganância, pela nossa ignorância, sim, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Tantas coisas erradas fazemos e prejudicamos nossos irmãos de caminhada. Auxilia-nos a extirpar esses sentimentos ruins no interior de cada um de nós, fazendo florescer as virtudes abençoadas que nos levam, sim, à fraternidade, pleno exercício da caridade. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos nos louvar e agradecer.
Abençoa estes que estão vindo ao mundo, Pai, juntamente com as crianças, os jovens, os adolescentes, para que se fortaleçam no caminho do amor, da paz, da justiça, do perdão, da tolerância, da indulgência, da paciência, da caridade. E juntos consigamos melhorar este mundo, recuperar este mundo que já tanto prejudicamos com a nossa ignorância, ganância, tantas e tantas vontades absolutamente materiais e que deixamos quando partimos deste mundo, restando simplesmente, muitas vezes, o deserto que nos segue. Assim levamos a vós esta prece, amado Pai, e dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a vossa vontade, assim, aqui na terra, em todos os lugares onde seus filhos habitam. O pão nosso do corpo, da morte, o pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade, e livra-nos de todo o mal, mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre. E humildemente pedimos, amado Pai, Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita seja sempre conosco, iluminando nossos caminhos, fortalecendo-nos em nossa caminhada, abençoando todos os Seus filhos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que Seus bálsamos de luz, Suas bênçãos celestiais estejam harmonizando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que harmonizados levemos Seu amor, Sua paz, onde quer que formos, distribuindo aos nossos irmãos. E sim, pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos nossos irmãos que percorreram, estão percorrendo caminhos difíceis, tortuosos, para que retornem ao caminho do bem, da luz, fortalecidos sim por vós, por nosso Mestre Jesus. Por isso nós os agradecemos, amado Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus, querido irmão que está sempre conosco, nos auxiliando e muitas vezes nos carregando. Que assim seja, amado Pai, por Sua graça, agora e sempre. Pois é, irmãos queridos, aqui também damos uma boa noite para Dionis do Congo, Paraíba, né? Então, um grande abraço para todos vocês, meus queridos amigos, vocês todos que estão conosco também, participando desse momento em que nós pedimos a bênção, agradecemos nosso Pai pela vida e por podermos estar juntos, né? Longe uns dos outros, muitas vezes, perto, muitas vezes, mas que nosso coração esteja sempre próximo, um do outro, fazendo essa corrente positiva, né? Elevando nossos agradecimentos e nossos pedidos, claro, ao nosso Pai Celestial, pela intercessão de nosso amado Mestre Jesus. E é isso, amigos. Então, eu e Célia que aqui estamos, agradecemos muito, mandamos um beijo grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando uma linda noite de descanso, uma ótima terça, quarta-feira, e vamos estar juntos na quarta-feira com as bênçãos do Pai, sua permissão, com saúde, que é tão importante para todos nós, não é? Então, por isso, fiquem todos maravilhosamente bem, muita paz, muita luz, nos lares de vocês, famílias de todos vocês, no trabalho de vocês e de todos nós. Fiquem todos muito bem, queridos amigos, e que a paz do Senhor seja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. E levemos essa paz onde formos e distribuamos com muito amor, com muito carinho. Fiquem todos muito bem, até quarta-feira, com a graça de Deus.